E aí galera, estou aqui de novo para apresentar para vocês o canal Índio Soldas. Estou aqui para mostrar para vocês as condições de soldagem, o nosso dia a dia. Eu que já fui soldador, sou inspetor agora, né? Como vocês já sabem. Quero que vocês sigam o meu canal Índio Solda, o canal que você vai aprender a soldar. Se você não sabe, você vai aprender. Se você sabe, alguns macetinhos que eu tenho, que eu já trabalhei no meu dia a dia, vou passar para vocês todo o meu conhecimento. Conhecimento tem que ser passado para frente e a gente está aqui para isso. Vou apresentar para vocês o junta em V. Já apresentei nas outras aulas, mas junta em V tem várias condições, pessoal. Vamos continuar falando de junta em V. Lembrando que nas últimas aulas que nós tivemos, nós já estávamos falando de junta em V. Porém, hoje eu vou falar para vocês mais explicitamente sobre o ângulo. Da última vez eu falei que o ângulo muito aberto dá aquela situação de fragilidade, porque a raiz fica mais fina. É isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Ó, essa condição aqui, pessoal, é a melhor condição, ângulo normal. Falo ângulo normal porque esse ângulo normal que eu falo é o ângulo que toda empresa faz uma especificação de procedimento de soldagem, uma EPS, com ângulo 37,5 mais ou menos 2,5. Seria essa condição integral aqui, 75 graus mais ou menos 5 graus, ou integral. Nessa condição aqui, pessoal, vocês vão ver que a raiz, por ela estar numa condição, o grau do bisel está conforme, ele vai ter aqui mais ou menos a raiz, quando você fizer a raiz, ele vai dar mais ou menos 3 milímetros de espessura. E a abertura que eu especifiquei aqui, 5 milímetros de abertura. Vamos dizer que aqui ele faz a soldagem, fica uns 3 milímetros de solda de raiz. Nessa condição aqui é a melhor condição. Porém, se a abertura, se nessa outra situação que eu estou falando para vocês aqui, tem aqui 90 graus integral, vai dar mais ou menos aí 45 graus e meio ou para mais. Nessa condição, a raiz já não vai pegar essa mesma espessura aqui, porque o ângulo vai estar muito aberto. Você vai jogar uma raiz aqui, ela vai ficar mais ou menos com 2 milímetros de espessura. Esse 2 milímetros de espessura, a abertura vai ser a mesma, de 5, porém o ângulo vai estar muito aberto. Com 2 milímetros de espessura, essa parte aqui do nariz do bisel, ela vai estar, como ela vai estar com um ângulo muito aberto, ela vai estar mais fina, a espessura do material aqui vai estar mais fino. Isso daqui, você vai soldar, por ela estar mais fina com 2 milímetros, a força mecânica, a elasticidade ali do material, na contração, conforme ele for esfriando, ele não vai ter material suficiente para aguentar essa contração que vai dar aqui, e pode dar uma trinca entre a solda e o metal de base. Por isso é muito importante o grau do bisel. Sem contar que quanto maior o ângulo do bisel, maior é o chanfro, maior vai ficar o ângulo integral do chanfro. Vou mostrar para vocês aqui embaixo, ó. Nessa condição, uma condição normal, nós temos aqui 15 cordões de solda, ou seja, 15 filetes, né? Começando do 1 da raiz, o passe de reforço aqui, eu coloquei 2 passes, mas geralmente ele faz mais um passe de reforço, que dá mais um filete. Eu coloquei aqui, ó, deu nessas condições normal, uma espessura de 15 milímetros, deu 15 cordões de solda. E a camada de soldagem que deu aqui, ó, a camada, primeira camada, segunda camada, terceira, quarta e quinta camada, deu 5 camadas. Se você tem um ângulo muito aberto, aqui nessa condição que eu estou mostrando aqui embaixo, um ângulo, vamos dizer, de 45 graus mais ou menos, olha a quantia de cordão de solda que aumenta, olha a quantia.
Aqui deu 28 cordões de solda. Para você ter uma ideia, de 15 para 28, uma diferença bem razoável. 13 cordão, quase o dobro. Sem contar a quantia de camada que deu também. Por causa que ele está mais aberto, a deposição ficou maior, mais quantia de solda você vai colocar, e mais quantia de solda, maior a quantidade de cordões e maior a quantidade de camada. Ó. Nessa condição, a mesma espessura, nessa outra condição, com o ângulo maior, ela tem 7 camadas e 28 cordão de solda, 13 a mais que o normal de cordão e 2 camadas a mais que o normal. Isso daqui, pessoal, imagine só, a gente hoje é soldador, né? Eu sou inspetor, mas vocês soldadores, imagine só, você vai trabalhar mais sem necessidade. Se você tiver o grau conforme, você vai colocar menos material, você vai aquecer menos o chanfro, né? O ciclo térmico ali vai ser menor, porque você vai depositar menos material. A chance da tua chapa empenar vai ser menor, porque vai ter menos temperatura. Você vai trabalhar menos, igual eu falei. A quantia de consumível que você vai usar vai ser menos, porque não vai ter necessidade de colocar tanto se ela tiver com chanfro normal. Isso tudo vai influenciar na qualidade da sua solda, na quantidade de consumível que você vai usar. Hoje você é o soldador, mas você pode ser o dono da empresa. Imagine você, dono da empresa, você compra lá 1000 quilos de consumível para usar no teu projeto que você conseguiu lá, pegou um projeto bom lá e comprou 1000 quilos de consumível, vai dar. Quando chega lá, a montagem conforme, vamos dizer que você tem lá um XXS lá com mais de 30 milímetros de espessura, e só que com o ângulo normal ele vai usar, vamos dizer que numa junta de 15 polegadas, 16 polegadas, o cara usa uma lata de eletrodo, vamos dizer de 15 quilos. Aí com o chanfro diferente o cara usa 2 latas. Imagine só para onde que vai parar o teu dinheiro. Lógico, nós não estamos aqui para falar de quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Mas se você colocar na ponta do lápis a quantia de material que você vai usar a mais, e sem contar a qualidade da sua solda vai ficar inferior, porque não é a quantidade de material que você vai colocar que vai melhorar a tua qualidade de solda, e sim trabalhar conforme procedimento. Isso daqui, gente, lembrando que é feito conforme as EPS. A EPS ela é qualificada, o procedimento de soldagem, falando que tem que ter tantos graus, porque eles fazem os ensaios lá, né, de ultrassom, ensaio de LP, todos os ensaios que tem que fazer. E lá na EPS fala que está conforme aquilo ali. Então, até a base, a quantidade de consumíveis consegue saber pela EPS. Pela EPS ele consegue dizer até quanto de consumível vai usar. Aí, de repente, você vem lá, a montagem diferente, com um grau maior, a quantidade de material vai aumentar, a obra vai começar o quê? Ficar cara. Pessoal, aqui eu coloquei, ó, o logotipo da Índio Solda aqui para vocês olhar aí, guarde, entre lá no canal Índio Solda, se inscreva, pessoal, cortando vocês aí do assunto, né? Se inscreva, ative o sininho lá para toda vez que eu mandar um vídeo você estar por dentro da situação. Vocês mandem também críticas boas, críticas razoáveis, críticas ruins também vai ter, né? A gente está aqui para ouvir e ver a melhor condição de mostrar para vocês no módulo como pessoa, como profissional, não muito tecnicamente, vamos falar mais assim a grosso modo. Aqui, ó, eu estou mostrando aqui também a condição dele muito fechada, que eu já tinha falado no outro vídeo. Pessoal, aqui a condição muito fechada, ó, você pode ver. Entre os passes aqui, ó, vai ficar um vãozinho. Por quê? Muito fechado. A hora que você acender a tocha aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, o arco vai abrir, ele tem um raio. Ele vai derreter aqui primeiro.
Aí quando ele chegar aqui, ele vai derreter, vai dar falta de fusão. Por quê? A fusão não tá fundindo o material, está fundindo só aqui a vareta quando você joga. Aí aqui fica com falta de fusão, falta de penetração, porque o arco não vai chegar até o local que ele tem que fundir. Aqui tem umas coisinhas que eu escrevi aqui para vocês interagir, para mim interagir com vocês. Por que passar escova manual ou rotativa a cada passe? Por quê? No que ajuda? No que ajuda, gente? Quando a gente solda, a gente, principalmente quando é inox, você solda, fica aquele fuligem, aquele óxido que fica ali por cima da solda, meio que escurinho, meio que tipo cinza, como se fosse uma cinza. Aí aquilo ali, quando você vai soldar, que você abre o arco para fazer o passe de reforço ou acabamento, que você não dá a escovada, você pode ver que a fusão demora a acontecer. Por quê? E aquilo ali inibe a fusão, ele tipo que atrapalha. Quando você escova e deixa no metal brilhante, você vai ver que no metal brilhante, a hora que você acende, rapidamente o metal de base, ou o metal que você está sobrepondo ele, seja o consumível, ele vai fundir mais rápido. Então vai melhorar na soldabilidade. Soldabilidade e outra coisa, a falta de fusão vai ser praticamente quase que impossível de acontecer. Lógico, se você aumentar a velocidade de soldagem, se você pegar e deixar a máquina desregulada, mas se a máquina estiver reguladinha, tudo certinho, e tiver no metal brilhante, dificilmente vai dar algum tipo de defeito. Por isso que aqui, ó, eu coloquei, por que passar escova manual ou rotativa a cada passe? No que ajuda? Ajuda na soldabilidade. Eu vou pegar a canetinha aqui e vou marcar aqui. Vou até marcar em vermelho para vocês verem. Ajuda na soldabilidade. Entendeu? Isso daqui ajuda muito. Vou ler a outra parte aqui para vocês verem. Por que trabalhar com a máquina regulada e nunca baixa demais e nem alta demais? No que ajuda? Máquina baixa demais, o que acontece? Falta de fusão. A soldabilidade também atrapalha, porque você não consegue diluir o material. Ele não funde e não dilui. O que acontece? Começa a virar aquele barro cru, assim, que você não consegue, aquela argila que está meio seca, que você não consegue pegar e dar uma forma para ela. É o que acontece quando a máquina está muito baixa. E quando a máquina está muito alta? Tem soldador que fala, não, a máquina alta eu arranco o pó, eu arranco tudo, eu jogo tudo para fora. Não, meu amigo, me desculpa falar para você, mas não joga tudo para fora. Pelo contrário, você acaba que passando por cima dela tão rápido, porque a temperatura vai estar alta, a voltagem, a amperagem vai estar alta, e você vai vir numa velocidade, e conforme está alta, mais depósito de material se coloca. Quanto mais se deposita material, o que acontece? Ele enche muito rápido. E quando ele cai dos lados, vamos dizer assim, que você está derretendo ali, ele dá uma poça de fusão, está derretendo legal, você olha assim, nossa, está detonando, né? Quando você vai ver, vai bater radiografia, ultrassom depois, falta de fusão, daí você fala, porra! Então, galera, aqui eu coloquei algumas perguntas aqui, algumas condições para me explicar para vocês. Por que passar escova manual ou rotativa a cada passe? No que ajuda? Eu já coloquei aqui na soldabilidade. Por que ajuda? Quando você solda, a solda ela cria um fuligem, tipo de uma cinza, um óxido que fica sobre a solda. A queima do oxigênio com o gás ali forma esse óxido. E esse óxido ele atrapalha na hora da fusão. Quando você abre o arco, ele demora um tempinho para fundir o material. Por quê? Por causa desse óxido, ou desse fuligem, ou dessa cinza, do jeito que vocês entenderem.
aquela coisinha cinza que fica em cima da solda ali. Isso daí atrapalha na soldabilidade. O cara é um bom soldador, tudo, mas na hora que ele abre o arco, aquela demorazinha que dá ali é a hora que aumenta a temperatura da peça, o ciclo térmico aumenta porque ele demora um pouquinho para fundir, e quando ele funde, ele já abre o arco, ele já abre a poça de fusão de uma vez. Então, essa situação aqui, no que ajuda se você fizer a limpeza? Ajuda na soldabilidade. Outra condição aqui, por que trabalhar com a máquina regulada? Ele nunca baixa demais e nem alta demais. No que ajuda? Na soldabilidade também. Porque quando você trabalha com a máquina baixa demais, todo soldador que já é soldador, e para quem não é ainda, máquina baixa demais não derrete. E se não derrete, o que acontece? Não funde, os materiais não se conjuminam, não se juntam, não fundem um com o outro. Isso daí dá falta de fusão entre passe. E se a máquina tiver alta demais? Nossa, vai fundir. Tem soldador que fala, nossa, eu faço sair tudo que tiver na solda, quando eu jogo ela lá em 250, 300, eu arranco tudo, arranco poro, arranco... Mentira, gente, não arranca. Vocês acham que arranca, mas não arranca. O que acontece? Primeiro que a máquina é muito alta, você vai, o quê? Vai aumentar a velocidade de soldagem. Porque se você ficar parado com a máquina muito alta, você vai furar. E se você correr demais, o que acontece? Você vai passar por cima de algumas condições, principalmente se não tiver limpa, do jeito que a gente falou aqui sobre o escovamento. Se não tiver escovado, tiver com aquele fuligem, que vai demorar para fundir o material, aí você vai estar com a máquina alta e vai aumentar a velocidade. No que você aumenta a velocidade, você passa por algumas situações dessas assim, ó, que não está bem limpo. O que vai acontecer? Vai dar falta de fusão entre passe. Máquina baixa demais, não funde. Alta demais, funde parcialmente. Alguns lugares não funde. Pode acontecer do cara fazer, eu soldo direto com a máquina alta e não dá nada, mas dá. Primeiro, se você aumenta a velocidade de soldagem, você tem que aumentar a quantia de deposição. Se você aumenta a quantia de deposição, você tem que aumentar a amperagem. Se você aumenta a amperagem, você aumenta a temperatura na peça. O ciclo térmico vai aumentar a temperatura. O que acontece? Vai superaquecer a peça e depois, no que ela resfriar, quanto mais temperatura tiver, no que ela resfriar, ela vai contrair mais. A zona afetada termicamente da solda, que é onde a temperatura, o calor vai atingir, vai aumentar. O que vai acontecer? Você vai ter uma soldabilidade não tão boa. Por isso é muito importante máquina regulada, conforme PS. Por que eu falo conforme PS, pessoal? Conforme PS porque é um procedimento que já foi qualificado. Eu já falei isso para vocês na outra aula e vou falar de novo. É um procedimento, especificação de procedimento de soldagem. É um procedimento que já foi qualificado. O nível 2 já foi lá, já pegou o cara, colocou o soldador lá no topo lá e falou assim, você vai soldar nessa amperagem, nessa voltagem, você vai pôr a quantia de gás assim e vamos fazendo o teste. E lá eles vão fazendo o teste. Tem a RQPS, Registro de Qualificação de EPS, que é a primeira coisa que eles fazem. Eles fazem esse registro, vê tudo, depois eles fazem a EPS. E conforme eles fazem a EPS, lá vai estar todos os parâmetros que o nível 2 vai falar, o soldador vai colocar lá. 120 de amperagem, o gás, se for no caso da TIG, tanto de vazão de gás, se for qualificar um IPS de inox, tanto de purga, né, que é o gás injetado dentro da peça para não dar aquele óxido que vai se formar do inox, para não arrepiar. A gente fala arrepiar, a gente que é das antigas, arrepia. Quando arrepia a solda é porque não purgou o suficiente, o gás não tirou o oxigênio lá de dentro o suficiente. Ele vai fazer todo esse trabalho com a EPS, vai qualificar a EPS, aí vai chegar no campo para você, o que você vai fazer? Seguir aquela EPS, porque a EPS está falando que dá para fazer. Aí o cara fala, eu estou soldando lá e a máquina não está derretendo, porque lá no campo a voltagem tá menos e lá na escolinha lá a voltagem é melhor, porque o cabo é mais curto, uma coisa e outra. Beleza, isso acontece realmente, mas o que você faz?
Lá no campo você está trabalhando, tua máquina não está derretendo legal. Chama o inspetor de solda. É a obrigação dele fazer com que você tenha o teu equipamento funcionando. Por isso que as máquinas são aferidas. Para quê? Para você ter certeza que ela está trabalhando com a voltagem, com a amperagem correta. Não está derretendo, chama o inspetor. Ó, a EPS está me pedindo 120 graus para mim fazer, 120 de amperagem para mim fazer a raiz, mas eu ponho 120, é a mesma coisa que fogo de vela, não derrete nada. Não derrete, beleza, o cara vai lá, vai colocar o voltamperímetro lá, vai ver a saída da voltagem, como que tá, da amperagem. Ah, realmente está chegando menos voltagem aqui, a amperagem está baixa, põe a máquina em 150. Ah, 150. E em 150 ela está dando o 120, que é o necessário, beleza. Se a máquina não estiver dentro da porcentagem que é feito ali para saber como é que a máquina está de calibração, se ela não estiver dentro desse valor aí de porcentagem para mais ou para menos, essa máquina tem que ser retirada de campo e colocar uma máquina que te dê condições para você trabalhar, e você trabalhar conforme o IPS. Aqui, ó. Outra situação que eu vou falar para vocês. Por que devemos sempre que começar uma solda colocar pelo menos 1/4 da espessura do metal de base? Não está escrito aqui, mas eu já tenho de cabeça isso. Se for deixar para outro dia, isso também pode depender da EPS. A EPS vai estar lá falando. Eu estou trabalhando agora num projeto que a EPS fala que você tem que colocar no mínimo 9 milímetros da espessura do material de solda ou 25%, o que for maior. Se eu tenho uma peça ali, vamos dizer, de 15 milímetros de espessura, eu tenho que colocar pelo menos 9 nela. 9. Agora, se eu tenho uma peça aí, vamos dizer, de 40 milímetros de espessura, eu tenho que pôr pelo menos 10, 25% da espessura. Entende? O que for maior. Nesse caso, eu estou trabalhando com peças ali de 6,35, com peça de 16 milímetros. Então, o mínimo, no caso de uma peça de 6,35, não tem como eu colocar 9. Mas pelo menos aí a metade dela eu tenho que colocar. Por quê? O que acontece quando você trabalha com uma peça, vamos dizer que ela tenha 25 milímetros de espessura. Você vai colocar 25% da espessura, de 25% de 25 vai dar 6,35. Isso mesmo, 6,35. Você coloca aqui, como a EPS que eu trabalho hoje, na empresa que eu trabalho pede 9, então eu tenho que colocar pelo menos 9 numa espessura de 25, pelo menos 9. Por quê, pessoal? Porque se eu faço esse trabalho, vamos dizer que é 5 horas da tarde, eu saio 5h30, eu vou começar a fazer a raiz ali. Se eu ver que não dá para mim fazer essa espessura, eu não faço, deixo para outro dia. Porque se eu fizer e deixar uma espessura de 3 milímetros numa peça com 25 milímetros de espessura, no outro dia, dependendo das condições, aço carbono geralmente é difícil de acontecer isso, mas se você fizer isso num aço liga, um P22, um P91, a chance de você chegar no outro dia e ela tá trincada é muito grande. Por quê? Lógico, você vai deixar com a manta, tudo para ela resfriar lentamente, mas mesmo assim, como ela vai ficar com a espessura fina e ela é um material com a espessura grossa, você deixa ali com 3 milímetros na raiz só. Ela vai esfriar e ela não tem força mecânica, e como é um material duro, dúctil, né, duro, a chance dela trincar, dela chegar no outro dia, ela tá trincada, é muito grande. Aí se você colocar a espessura pelo menos de 1/4 aí, de 25, 6,35 ou até 9, no caso do que eu estou trabalhando hoje, ela vai ter resistência para aguentar essa contração que vai dar, porque o material é mais grosso e vai aguentar essa contração. Por isso que, aqui ó, no que ajuda, se você fizer isso, ela vai ajudar nas condições de no outro dia você chegar e você encontrar a tua peça sem nenhum tipo de dano, assim como trinca. Geralmente vai ser trinca, né? Nessa situação vai ser trinca.
Então, sempre que você for soldar uma peça que você vê que não vai dar para você colocar pelo menos 1/4 da espessura, geralmente nos outros projetos que eu trabalhei, ele pede 1/4 da espessura, né, 0,25%, 25% da espessura, nem comece, deixe para outro dia, porque você vai economizar nas condições de você encontrar uma junta toda trincada. Você não vai soldar em cima dessa junta, porque você tem um sinete, né? Você não vai perder seu sinete. Você vai ter que arrancar toda aquela solda, fazer um LP para ver se a trinca não correu para o lado do metal base. Então é melhor você deixar para outro dia. É uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, pessoal. Cuide do enchimento, pois o seu acabamento depende da superfície que você deixa para dar o acabamento. Muitos que soldador, eu sempre pensei de um jeito assim, vamos dizer, se eu tenho uma peça de 1 polegada enchimento, eu tento sempre até o final deixar o enchimento bonitinho ali, aí dou aquela limpada com a lixadeira, deixo ele retinho. No caso do arame tubular, a gente faz ali o guia com disco de desbaste, né, para ele ficar um pouquinho aquele guia um pouquinho mais fundo, né? E daí na hora que você depositar ele fica mais bonito, os passes do arame. Ou se for no eletrodo, você deixa o enchimento bem retinho, bonitinho, e depois dá aquele guiazinho, até o acabamento vai ficar 100%. Agora não adianta você chegar e falar, essa parte ficou mais baixa, essa ficou mais alta. Depois na hora que eu for fazer o acabamento, eu pego e arrumo no acabamento. Não arruma, meu amigo. Infelizmente não dá certo. Sempre dá um problema. Por quê? Você só começa embaixo, na sobrecabeça. Para você deixar mais material, você tem que deixar mais um pouco. Ela já não vai ficar aquela solda bonita, ela já vai ficar meio que uma barriga. Então, você deixando ela toda parelha, você vai trabalhar, a velocidade que você vai trabalhar de soldagem vai ser praticamente igual em todas as posições. Agora, se você tiver que ficar parando, aumenta, deixa um pouquinho mais numa condição. Quando você for ver, você vai ver que a tua solda vai ficar toda irregular. Nunca vai ficar aquela solda toda bonitinha, parecendo escaminha de peixe, tudo juntinho uma com a outra. Outra condição também, pessoal, eu fiz aqui, no acabamento aqui, eu fiz questão de colocar um pouquinho mais alto e todos meio igual. O que acontece muito, o cara faz uma solda bonita, aqueles filetes um do lado do outro bonito assim, aí o inspetor vai lá e derruba, daí o cara fala, porra, o cara derrubou meu bar, esse cara nunca foi soldador na vida dele, geralmente o cara fala isso, né? Aí o cara vai lá com o calibrezinho de solda dele, porque a gente tem a nossa obrigação também. Eu já fui soldador, mas hoje eu tenho minha obrigação de inspetor. Vou lá com o meu calibre, daí entre um passo e outro, assim, tá aquela chamada, aquele gaveta, assim, ó. Aí eu meço lá, tá abaixo do metal base. Eu, como já fui soldador, eu chamo o encarregado, chamo o soldador e falo, cara, isso aqui, a hora que o cara bater a radiografia aqui, vai dar uma sombra ali, né, na queima do filme, vai ficar aquele negócio, aquele risco preto, e o cara vai vir e vai falar pra mim. Ele não vai chegar nem no soldador, ele vai chegar pro inspetor e falar, cara, você não viu isso no visual? Você deixou passar no visual? Entendeu? Você vai cair, a tua solda vai cair, você vai ter que voltar a fazer o teste, e além de você voltar a fazer o teste, periga, de repente, lógico, se for um amigo, de repente até vai deixar, né? Não pode acontecer isso. Mas se for um auditor, ele vai, se ele não amarrar minha lata, pelo menos um castigo para mim ele vai dar, porque isso aqui é para me ver no visual, antes de bater a radiografia. Imagina você pagar aí, vamos dizer, vou falar por baixo aí, 500 conto num filme. O cara tem lá 200 juntas para bater. Aí o inspetor começa a liberar um monte de junta e cair num monte de filme. O que vai acontecer? Vai amarrar a lata do inspetor. Se o cara não está vendo isso que ele tem que ver na hora do visual, eu vou deixar para ver depois? Então, gente, acabamento é o quê? É um encavaladinho ali, um em cima do outro.
É um filete sobre o outro. Faz o guiazinho, não faz muito separado, faz meio que pegando do lado de um filete, meio que grudando. E quando jogar, se for eletrodo, for TIG, for MIG, joga sempre pegando uma parte, pelo menos um quarto do outro filete, você pega aqui, ó. Para ele ficar tudo caseadinho, bonitinho, para não ficar aquela gaveta. Porque mesmo com gavetinha ainda fica bonitinho, né? O cara fala, nossa, o cara derrubou meu barro. Mas não é que derrubou não, cara. É que se o inspetor não fizer a parte dele ali, sobra para você e sobra para mim ou para o outro inspetor que tiver. Beleza, pessoal? Então, fica a dica. Toda vez que for fazer o acabamento, todos os filetinhos um em cima do outro. Tamo junto, pessoal. Ó, e tem mais vídeo aí pra frente. Valeu!